Senhor, graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Que bom reunirmos aqui nesta manhã de celebração, essa manhã de comunhão. Que bênção que você organizou seu tempo para estar aqui. Com certeza será um momento de edificação para nossas vidas, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, livro de Jó, capítulo de número 22. Jó, capítulo de número 22, quero ler dos versos 26 aos versos 28. Jó, capítulo de número 22, diz assim: é certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. A Ele orará e Ele o ouvirá, e você cumprirá os seus votos. O que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Amém? Obrigado, irmãos. Podeis vos assentar. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, nós começamos o ano de 2026. Falava-se muito em novos tempos, novos momentos, novas colheitas, melhores resultados, mudança de vida, posicionamento. Isso parece a conversa que todo mundo tem naqueles momentos ali entre os últimos dias do ano e os primeiros dias do ano. Só que o ano já começou. O que tem de novo na sua vida? O que é ano novo para você? O que mudou de fato na sua vida? Então, esse é um ponto de reflexão. E eu quero aproveitar para falar aos irmãos, depois que passamos as festas, passamos ali as comemorações, quase que a boa parte das pessoas já viajaram, porque agora as aulas já estão retornando, então tudo volta à normalidade, Então, quando a gente pensa em começar o ano, todo mundo foca em propósitos que colocam Deus no centro das suas vidas. As pessoas buscam uma renovação espiritual, buscam novos caminhos para viver melhor. Esse é o ponto de partida. Queridos, nenhuma grande vitória, ela é possível sem que tenha sido precedida de pequenas vitórias sobre nós mesmos. Coisas pequenas que a gente vai acumulando, que a gente vai organizando, estruturando na nossa vida, e isso vai criando um corpo, vai criando uma estrutura. Todo crente que pensa em ter um ano novo, cheio de boas conquistas, ele precisa então organizar a sua vida para isso. Eu terminei na passagem de ano, no culto da virada, falei sobre posicionamento. Eu não quero levar nenhuma coisa ruim para o ano de 2026. E existem algumas bases bíblicas para isso. E aqui no livro de Jó há algumas verdades muito importantes que precisam ser vistas, aprendidas. Os projetos, irmãos, eles são práticas comuns que envolvem oração, que envolvem um planejamento espiritual, a dedicação para alguém deixar seus erros, estabelecer novos alvos, para fazer um novo tempo. Percebe? Ele não vem só porque o ano mudou. Ele não vem só porque alguém está dizendo, mas ele vem porque alguém está entendendo e está se posicionando. Aqui nesse texto aqui de Jó, você percebe que na narração do texto, ele está falando também de alguém que está buscando Deus, que está querendo mais de Deus. Você vê que ele vai mostrar isso, Inclusive, o verso de número 28,
ele tem até uma tradução, porque aqui fala assim, o que você decidir se fará. Mas na tradução da Corrigida, na revista Corrigida, ele fala assim, se você, determinando você algum negócio, que ele está falando que você está determinando para a sua vida. Na revista atualizada, ele então já dá uma outra conotação. Ele fala assim, se projetas alguma coisa. Percebe? O que você entende dessa tradução bíblica é que alguém é que organizou para isso. Você projetou, você pensou, você construiu, você determinou o que você vai fazer sobre a sua vida. Percebe? A determinação, quando ele fala aqui, não é que você está determinando sobre Deus, você está determinando sobre você, sobre o seu tempo, sobre a sua conduta, sobre o seu comportamento, entende? Então é isso que ele está mostrando aqui, são verdades espirituais. Então, aqui estão alguns princípios para as ações, para projetos realizados. Então, quando a gente pensa em mudar a vida, você vai perceber, quando a gente pensa em mudar o ano, você vai perceber uma coisa, que todas as igrejas trabalham isso, de modo diferente, ou de uma liturgia diferente, mas todos os crentes acabam pensando na sua vida, né? E, por exemplo, há muitas igrejas que ficam focadas em vigília de oração, e o culto da virada, muitos passam a virada do ano na igreja, em oração, louvor, adoração, consagração, às vezes 12 horas contínuas de oração, às vezes 24 horas, né? Chegam meio-dia do dia 31 e sai meio-dia do dia 1º, percebe? É uma dinâmica que as igrejas desenvolvem. Tem igrejas que trabalham com a ideia do jejum e oração, e é comum realizar campanhas de oração, com 21 dias de oração pela madrugada, jejuns no início do ano, o culto das primícias, por exemplo, 4 dias contínuos de oração. A Mevan trabalha nessa visão. Qual que é o foco? Buscar a direção divina, fortalecer a vida espiritual. Outros têm aquela visão de vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, mais do que fazer promessas. O foco é entregar planos, emprego, família, saúde a Deus, confiando na vontade dEle. Outros trabalham com a visão do evangelismo, de projetos sociais, iniciar o ano com ações de serviço ao próximo, de ganhar almas, de projetos missionários, focando na renovação da esperança, na prática do evangelho. Outros focam na ideia da reunião familiar com oração, realizar encontros familiares, focado na gratidão pelo ano que passou, pedindo bênçãos para o ano novo, muitas vezes com orações específicas. E outros trabalham com projeto de vida espiritual, com metas pessoais, é o que nós fazemos aqui. Planejar o ano com metas de leituras bíblicas, com meditação, com maior comunhão com Deus, com crescimento pessoal, para gerar resultado prático na nossa vida. Ser mais paciente, ser mais amoroso, ser mais humilde, ser mais quebrantado, percebe? Ser mais dedicado. É assim, esse é o propósito que nós trabalhamos. Então, foi isso que nós fizemos no começo do nosso ano, sim ou não? Tivemos aqui fazendo esse projeto, buscando. Qual que era o objetivo? Ora, começar o ano novo com fé, com esperança, com compromisso renovado para a nossa vida cristã. Então, muitas pessoas às vezes têm uma compreensão equivocada quando a gente fala do projeto de vida. Você vem fazer o projeto de vida e você ora durante 12 dias, cada dia representa um mês do ano, pronto, você já completou a sua missão. Não, isso não é verdade. O foco de você começar orando é que você vai começar muito mais dependente de Deus, muito mais compromissado com Ele, com muito mais expectativas para você alcançar melhor resultado. Porque o início do ano, irmãos, é o momento ideal para quem almeja ter uma vida cristã mais próspera, mais íntima de Deus. É por isso que muitos pedidos são apresentados a Deus. O que nós fazemos aqui é trazer para você um envelope com a lista de pedidos, com opções de sugestões. Não é querer
focar a sua ganância, percebe? Não é desenvolver isso na vida das pessoas. Na verdade, o que nós queremos é que esses pedidos, ele leve você a pensar a vida, leva você a sair do plano normal, natural, e você dá uma olhada para frente. Entende isso, irmãos? Por isso que há 3 pontos bem distintos quando nós trabalhamos isso. Todo mundo pensa na vida espiritual nessa época, sim ou não? Conversão na família, mudança de comportamento, arrependimento, quebrantamento, libertação, vida com Deus. Todo mundo está pensando na vida espiritual. As pessoas também pensam na vida material, as necessidades, os bens, a família, a saúde, a vida sentimental, o trabalho, a prosperidade. E todo mundo pensa em gratidão. Às vezes as pessoas são assim, não tem nada para pedir, só para agradecer. Amém. Então por que a maioria dos crentes, a maioria das igrejas, elas fazem isso? Por quê? Então existe alguns pontos importantes que eu quero compartilhar com os irmãos. Porque há uma série de instruções sobre pedidos. E as instruções, elas são bíblicas. As instruções sobre pedidos, eles começam com o próprio Jesus. Quando você vê, por exemplo, Mateus capítulo de número 7, lá no verso de número 7, 8, você vê Jesus falando: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E Jesus ainda explica isso, quando ele fala assim: pois todo o que pede recebe, pois o que busca encontra, e a quem bate vai se abrir. Percebe, irmãos? Quem tá explicando isso aqui, quem está ensinando isso aqui? O próprio Senhor Jesus. É Ele que está falando dessas verdades. Pode ser que é muito comum a gente escutar as pessoas falarem assim: não, pastor, eu não faço projeto de vida, eu não preciso de nada. Pode ser que você não precise de nada, que não tem nada para pedir, e tudo que você precisa você já tem. Pode ser. Mas os pedidos, segundo a Bíblia, eles precisam ser feitos. O próprio Senhor Jesus dá a entender que se não houver pedidos, não haverá resposta. Por exemplo, em João capítulo 16, verso 24, Jesus fala assim: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Percebe? Jesus está falando de uma alegria no pedido e está falando de uma alegria na resposta. Então isso é um ponto forte, é bíblico, e a gente trabalha isso na nossa vida. Então nós fazemos isso também porque os pedidos, eles devem ser feitos em espírito de oração, dentro da vontade de Deus, conforme a vontade de Deus, discernindo princípios espirituais. Lá no livro de Neemias, no capítulo de número 2, verso de número 4, há um texto muito interessante, quando o rei fala para Neemias: o que me pedes agora? Coloca aqui na NVI esse texto. E o rei fala assim: o que você gostaria de pedir? Imagine Neemias, que estava diante do rei, e o rei que tinha toda a autoridade, todo o poder, todos os recursos, percebe? Tinha toda a ordem para dar estrutura para o que fosse acontecer. O rei está dizendo para ele: o que você gostaria de pedir? Então, às vezes você diante de um rei, às vezes diante de um presidente da república, diante de um Alexandre de Moraes, que ele está falando: o que você quer pedir, que eu dou conta de fazer tudo aqui no Brasil? Percebe? Só que Neemias, ele tinha em mente o que ele queria. Ora, irmãos, quem é que não pensa naquilo que gostaria de ter? Quem é que não sonha com coisas? Percebe? Só que enquanto Neemias tinha a oportunidade de
cresceu o olho diante do rei, ele fala assim: eu orei ao Deus do céu. Percebe? Isso é um ponto da maturidade, irmãos, para todos nós. A Bíblia diz que ele fala: eu vou orar ao Deus dos céus. Então, toda pessoa que vai fazer pedidos e que você tem essas necessidades, você precisa saber o que pedir. E a oração justamente vai organizar os seus pedidos ligados às suas necessidades. Vai buscar respaldo que vem de cima, dos céus, de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus. Então isso é um diferencial para a nossa vida. E muita gente, irmãos, depois que ora, pensa que já fez tudo que tinha que fazer e não há mais nada a fazer. Mas a coisa que você deve fazer depois que você ora, mesmo que você ora dentro da vontade de Deus. É por isso que muita gente que pede na oração e ora e às vezes faz os pedidos, não alcança essa vitória. Muitas das vezes a cura, a resolução dos problemas, cancelamentos de dívida, porque já oraram uma vez e acham que não precisam fazer mais nada. Então pensa, quando uma pessoa vai no médico e ele dá um diagnóstico, se é um tratamento, então a pessoa vai cumprir a instrução médica. Se o ponto final da doença é fazer uma cirurgia, e depois que a cirurgia foi feita, o paciente sempre terá alguma coisa que fazer a mais. Uma dieta, exames, uma biópsia, curativos, tomar a injeção, os comprimidos. Percebe? Às vezes mudar a rotina de vida, às vezes dormir mais, às vezes fazer uns exercícios. Coisas básicas que são necessários. E é bem clara a revelação de Deus para o que deve ser feito. Por exemplo, lá em Salmo, capítulo de número 5, o verso de número 3. Aqui esse texto, Davi, quando escreve, ele fala assim, de manhã. Salmo 5, verso 3. Travou aí? Escuta a minha voz logo cedo, Senhor. Ou, vou pegar na versão, na NVI. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo atentamente. Percebe que ele faz a oração e o que ele diz na sequência? Eu aguardo, ou eu fico esperando, ou eu estou crendo, né? Então, percebe que é uma sequência. Quantas vezes devemos apresentar os nossos pedidos a Deus, irmãos? Ele está dizendo aqui todos os dias. Quanto deve ser o tempo da espera? Ora, até que a resposta chegue. Entende? É assim que a Bíblia ensina para nós. E a gente vai trabalhando essas verdades na nossa vida. Deus responde nossa oração, mas vai fazendo o tempo dele. Enquanto que ele não responde, a nossa conduta é de oração, é de intercessão, é de consagração, é de jejum, é de busca. É assim, irmãos, que a gente empreende a vida, que a gente toca a nossa vida. Outra coisa que nós fazemos é que quando estamos trabalhando nessa questão dos pedidos, é que não é proibido pedir bênçãos materiais aqui na terra. Tem gente que acha que você só tem que pedir coisas espirituais. É verdade que a gente precisa priorizar as coisas espirituais. Mas você não vive de oração, você não paga conta com oração, você não alimenta com oração. Percebe? Existem coisas, necessidades, né? Então não é proibido pedir bênçãos. Lá em Isaías capítulo 65, verso 16, o profeta Isaías fala uma coisa muito interessante. Fala assim, ó, quem pedir bênção para si na terra, que faça pelo Deus da verdade. Então ele está dizendo aqui que você na terra, você vai pedir bênção para você, bênção na terra. Eu acho interessante uma nova versão bíblica que surgiu aí, chamada A Mensagem. Nós não temos ela ainda no computador,
Mas essa tradução, ela fala assim: todo aquele que pedir bênção na terra, usará o meu nome fiel para receber a bênção. Percebe? Você vai pedir e vai usar o nome de Deus para receber aquilo que você pediu. Então pedir bênçãos na terra envolve orações por proteção, por paz, por prosperidade, por portas abertas, por solução de problemas, por pagamentos e recebimentos de contas. Tudo está focado na necessidade do lar, da família, da vida cotidiana, da vida profissional. Entende? É isso que ele está falando de pedir bênçãos na terra. As bênçãos de Deus, na verdade, elas são incontáveis. Ele nos ama e gosta de nos abençoar. As bênçãos de Deus são sempre boas. Elas podem ser espirituais e materiais, mas todas vão atender a nossa vida aqui na terra. Né? Por exemplo, quando você vê uma promessa de Provérbios capítulo de número 10, verso 22, ele fala uma coisa muito interessante, de que a bênção do Senhor traz riqueza, e não inclui dor alguma. Percebe? Quando a Bíblia está dizendo isso, ele está dizendo que você não precisa se matar para ficar rico, você não precisa roubar para ficar rico. Percebe? Você não precisa morrer de trabalhar para ficar rico. Você não precisa perder a família para ficar rico. Você não precisa perder a saúde. Percebe? Ele está dizendo que Deus traz isso como bênção. Não vai incluir dor. A gente precisa entender que quando Deus está falando isso aqui, Ele está mostrando que Ele que vai gerar os resultados na vida dos seus filhos fiéis. É isso que você vai entender quando a Bíblia ensina que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então, o perigo é de colocar as coisas materiais como prioridade e deixar as coisas de Deus em segundo plano. Então, se você entender Mateus capítulo de número 6, verso 33, que foi o próprio Senhor Jesus que falou, Ele fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisas que serão acrescentadas? Percebe que ele está referindo a algumas coisas? Todas essas coisas. Então ele está falando aqui quais são essas coisas. Por exemplo, no verso de número 31, Jesus fala assim: não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Percebe? Ele está mostrando aqui comida, bebida, roupas. Essas são bênçãos na terra, irmãos. Por isso que ele está dizendo que você pode pedir, mas você não pode desesperar por causa disso. Você tem que pedir e confiar. Você tem que pedir e esperar. Você tem que pedir e fazer o que é certo. Você tem que pedir e trabalhar. E aí Deus vai prover na vida das pessoas. Outra coisa que é importante é que cada cristão deve ter suas convicções quando fizer seus pedidos. Porque as necessidades são diferentes. A necessidade de uma esposa é diferente da necessidade de um marido. Percebe? Às vezes a esposa só está pedindo para dar para ela ser um marido mais paciente. O marido não vai, dificilmente o marido vai falar: Senhor, me torna mais paciente para minha esposa. Então as necessidades, elas são diferentes, de pai para filho, de irmão para irmão, de pessoa para pessoa, de crente para crente, porque cada um vive contextos diferentes. Então, acho interessante e gosto muito da história de Salomão, pelo menos o início dela, porque o final é trágico. Mas o início da história de Salomão, lá em 1 Reis capítulo de número 3, verso 5, Deus aparece em Gibeon para Salomão, e Salomão está dormindo. Salomão está tendo um sonho. Aí Deus fala para ele no sonho: peça o que você quiser e eu darei a você. Às vezes a gente pensa: gente, mas se podia ter sido tanta realidade, né? E às vezes quando eu prego sobre isso aqui,
às vezes até alguns irmãos questionam, né? Falando negativamente sobre esse texto. Uai, pastor, Salomão não estava sonhando? Sim, mas Deus fala também por meio de sonhos, aleluia. Deus, na sua multiforme graça, Ele fala de todas as maneiras, Ele fala também em sonhos. E qual é a prova que temos aqui que foi Deus que falou? Ora, porque se cumpriu. Quando você vê o verso de número 10, fala assim, que o pedido de Salomão agradou ao Senhor. Percebe, irmãos, que o nosso pedido também precisa agradar a Deus. Por isso que Jesus fala, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir tudo que quiserem e você é feito. É um pedido que agrada a Deus. Por isso que Neemias orou antes de pedir. É por isso que Jesus está ensinando a gente a orar e pedir segundo a vontade de Deus. Então aqui Deus está falando para Salomão que se agradou. Então com isso nós poderíamos dizer que possivelmente todo pedido que agrada a Deus será atendido. Quando você vê aqui o verso de número 12, você vê que Deus fala que agradou e depois Deus fala assim, farei o que você pediu. Darei a você um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Então aqui Deus está agora respondendo. Enquanto ele sonhava, irmãos, era só uma promessa, mas quando ele acordou, isso virou realidade. E é tão verdade que Deus ainda fala para ele no verso de número 13, darei a você também o que você não pediu. Riquezas, honras, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Então, o que levou Deus a fazer mais do que Salomão havia pedido? Porque Deus sabe quais são as necessidades dos homens. Se você olhar aqui agora, 1 Reis 3, verso 11, Deus vai dizer para ele o que todo 3:11, Deus vai falar para Salomão o que todo homem normalmente pede diante de Deus. Já que você não pediu vida longa, não pediu riqueza, nem morte dos seus inimigos. Percebe? Às vezes esses são os pedidos normalmente que as pessoas fazem. Senhor, me dá vida longa. Senhor, me dá riqueza. Senhor, aos meus inimigos, aqueles que levantam contra mim. O que Deus está dizendo não é que você não deva orar nesse sentido, mas isso não deve ser a prioridade da oração. É por isso que quando você coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, você vai colocando em segundo plano aquilo que são as necessidades. E isso é tão necessidade que o próprio Deus já falou assim, você não me pediu isso, mas eu vou dar. Eu vou fazer na sua vida aquilo que você também me pediu. Então aqui está um princípio bíblico, para nós crermos no poder de Deus. Efésios capítulo de número 3, verso 20, que fala que Deus é poderoso, capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensando, segundo o poder que em nós opera. Então, agora tudo isso aqui, irmão, está dentro de uma condição. Existe uma condicional. Então qual que é a condicional? Voltamos para o 1 Reis capítulo 3, agora o verso 14. Deus falou, eu vou fazer, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus estatutos e mandamentos, como Davi seu pai, eu prolongarei a sua vida para você viver tudo aquilo que eu tenho para você e aquilo que eu vou fazer em seu favor. Então essa aqui é a condição, quando ele estava, se andar nos meus caminhos. Então você começou o ano, você fez pedido. Agora no ano de 2026, de 26, você está na caminhada. Agora é que você está andando. Agora é que você está tocando a vida. Entende isso, irmãos? Então ele está falando, enquanto que você vive o ano de 2026, anda nos meus caminhos. Enquanto que você vive o ano de 2026, obedece os meus estatutos, guarda os meus mandamentos. É nesse contexto que você vai prolongando e você vai vendo os resultados acontecer na sua vida em seu favor. Então, irmãos, aqui está a prova da convicção que Salomão tinha, que tudo foi Deus que falou com ele. É interessante
que o verso 15, ele vai mostrar para nós uma coisa interessante, porque quando Deus falou em sonho, o que aconteceu? Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Aí você pensa assim, não, mas que frustração, né? Mas oh, meu Deus, podia ser tanto verdade. Mas que pena que é só um sonho. Será que foi um pesadelo, um sonho de barriga cheia? Não, Salomão entendeu que o sonho também ele é uma revelação. Depois disso voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, saiu, que droga, que foi um sonho, mas bem que podia ser verdade. Não, ele entendeu, ele criou convicções, irmãos. É isso que eu estou dizendo, que quando você faz pedido, quando você ora, você precisa ter as suas convicções. Essa semana eu recebi um áudio de uma irmã. Ela não congrega aqui conosco, ela vem sempre aqui, é a irmã Daiane, já congregou por aqui e trabalha ali na Requinte Choval, e ela já veio algumas vezes atrás de mim, me ligou, já esteve aqui, o marido dela canta no quarteto, pastor, arruma uma vaga para mim no colégio militar, pastor, o senhor que conhece, gente, eu não tenho esse poder, eu não tenho essa influência, eu já falei com fulano, eu já fui lá no Gabriel Issa, já fui lá no César Toledo, já fui lá no Arlindo Costa e tal, já falei, pastor, mas já... Aí quando foi essa semana, ela falou para a filha dela assim, era uma adolescentezinha, falou assim, minha filha, agora vamos matricular, vamos buscar uma escola para você estudar, porque não tem jeito, eu não quero matricular em uma escola, vai sair uma vaga para mim no colégio militar. Um adolescentezinho, irmãos, a menina não tem influência, não tem parente, não tem político, percebe? Quando foi depois da moça, ela recebe uma ligação, surgiu uma vaga aqui, pode trazer a sua menina e vir matricular. Irmãos, olha se não é Deus. A gente precisa ter convicção. E às vezes a gente fica confiado no homem, no dinheiro, nas influências, percebe? A gente precisa entender que Deus se preocupa conosco em detalhes. Então, quando ela falou, eu falei, gente, a gente precisa ter convicção mesmo, né? Para a gente colher esses melhores resultados. Então, Salomão tinha convicção que foi Deus que falou com ele. Salomão trouxe para a vida real o que ele havia recebido como revelação em sonho. É isso que a gente tem que entender. Você está sonhando a sua vida, só que você está sonhando acordado, só que você está cheio de expectativas. É isso que vai mover a nossa vida durante o ano. Eu fiz o projeto de vida, agora eu posso descansar. Não, agora que você tem que ser mais intencional, agora que você tem que estar mais no propósito, porque agora você colocou um punhado de coisas, e aí você tem que orar mais mesmo, você tem que buscar mais mesmo. É isso que vai fazer essa diferença. Então, nós encerramos o projeto de vida. Qual que deve ser a nossa conduta daqui para frente? Qual que deve ser a nossa conduta? Mas eu não fiz projeto de vida. Tudo bem, mas qual deve ser a sua conduta daqui para frente? Mas eu fiz só algumas vezes o projeto de vida. Tudo bem, mas o que você tem que fazer daqui para frente? Entende? Então, a mesma conduta que nós temos que fazer toda vez que nós oramos, toda vez que nós buscamos a Deus, toda vez que nós jejuamos, toda vez que você tiver ações espirituais, você precisa ter conduta a partir daí. Quem aqui não tem expectativa quando acaba de orar? Percebe? Nós temos expectativas. Então, o que nós devemos fazer para alcançar os nossos pedidos? Então, primeiro, reveja seus alvos. Os alvos são extremamente importantes, irmãos. Você precisa buscar alvos que honrem a Deus. Então, se você tem uma sugestão, eu vou te dar. Você quer buscar algo para honrar a Deus? Então, use para você, para o ano de 2026, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Esse é um alvo que honra a Deus. Porque aqui diz assim: quer vocês comam, quer vocês bebam,
ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Percebe que Jesus falou assim: não fica preocupado com o que você come, com o que você bebe. Mas ele está dizendo agora, a hora que você receber a comida, a hora que você receber a bebida, a hora que você vestir a roupa, faça isso para a glória de Deus. Por que ele está ligando uma coisa com outra? Porque foi Deus que deu, foi Deus que abriu a porta, é Deus que está preocupado com a sua sobrevivência, com o seu futuro, percebe? Com o seu destino. Deus está preocupado com isso. Lembra que eu falei com os irmãos, coloquei na placa de passagem de ano, Jeremias capítulo 29, verso de número 11. Lá Deus falando, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-lo prosperar, de não causar danos, plano de dar a vocês esperança em um futuro. Então o próprio Deus se preocupa com isso. Então 1 Coríntios 10, verso 31, ele vai estabelecer, e eu entendo que aqui há um estilo de vida que honra a Deus. Quando você come, como você come para a glória de Deus, quando você bebe para a glória de Deus, porque quantas pessoas comem e bebem e até passa mal depois que come, percebe? Então a gente precisa fazer isso para a glória de Deus. Sem Deus como motivador e sua glória como motivação principal, todos os outros planos frustrarão, murcharão, não irão adiante. Então se você estiver vivendo isso aqui durante o ano de 2026, eu profetizo sobre a sua vida, você vai estar honrando a Deus, você vai estar colocando Ele em primeiro lugar na sua vida. É só questão de tempo, de maturidade, para você colher resultados na sua vida, porque você está vivendo para a glória de Deus, você está fazendo para a glória de Deus. Irmãos, isso é um diferencial na nossa vida, aleluias. Então, quer vitória para 2026, ajuste os seus alvos. Então coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Segundo, ajuste as suas pendências. Irmãos, não foi o fato de você passar de 11 horas do dia 31 para 11 horas do dia 1º de janeiro que as suas pendências acabaram. Percebe? Não foi essa passagem de ano que tirou pendência, não. A pendência é algo que está no ar, suspenso, não resolvido, uma coisa incompleta, seja uma tarefa, um conflito, uma questão legal, uma dívida, alguém que aguarda uma decisão, uma lista de coisas para fazer, ou que já deveriam ter sido feitas e não foram. Então você precisa ajustar essas pendências na sua vida. As pendências com Deus é uma jornada pessoal de reflexão, que aí é de arrependimento, de confissão, de quebrantamento, de reencontro, de reconciliação. Tudo isso com práticas espirituais que funcionam, que geram mudanças. Em outras palavras, é você colocar sua casa em ordem. Percebe? Quando Isaías chega para o rei Ezequias e fala para ele assim: põe sua casa em ordem que você vai morrer. Se você tivesse uma palavra dessa para a sua vida agora, hoje, nesse mês de janeiro, você vai morrer, coloque a sua vida em ordem, o que você ia fazer? Você ia avaliar suas pendências, sim ou não? Então eu vou colocar minha casa em ordem. O que está pendente na minha vida? O que eu posso colocar? Relacionamentos, dar e receber perdão, entendeu? São coisas, irmãos, que muitas das vezes a gente acomoda com isso porque vai dar certo. Percebe? Eu preguei na passagem de ano sobre posicionamentos, sobre não levar nada de ruim para 2026, e já percebi que muita gente ainda tem pontos que são pendências, que faltou o posicionamento. Então nós precisamos aprender a colocar a nossa casa em ordem. Isso vai fazer diferença, e isso também vai agregar valores espirituais diante de Deus para respostas aos nossos pedidos.
Então, se você tiver que perdoar, perdoe. Se você tiver que tolerar, tolere. Se você tiver que amar, ame. Se você tiver que caminhar a segunda milha, caminhe. Se você tiver que dar a túnica e já deu a capa, então dê. Percebe? Mas é assim que a Bíblia vai ensinar a gente resolver as pendências espirituais na nossa vida. Outra coisa que esse texto que é importante para a gente tocar o ano de 2026, a gente precisa aprender a ser mais efetivo quando a gente faz votos para Deus. A gente precisa aprender a cumprir votos. Se você está falando com Deus coisas que você vai fazer, mudanças que você vai projetar, vícios que você vai deixar, erros que você vai superar, entendeu? Emoções que você vai dominar, você tem que aprender a cumprir isso. O voto é um chamado bíblico e ético para honrar promessas. Promessas que foram feitas especialmente para Deus, tanto para a vida espiritual como para a vida comum. Os votos, eles se tornam compromissos sagrados, que existe fidelidade, responsabilidade no seu cumprimento. E Deus se agrada disso. Percebe? Então a gente precisa entender que há verdades, né? Quando você está tocando a vida, você está falando coisas e as nossas palavras, elas não estão caindo no vazio. A boca vai falar daquilo que o coração está cheio, aquilo que está vindo lá de dentro. Então, quando você faz esses votos, você está falando de coisas que está no seu coração. Outra coisa, irmãos, tudo que você for fazer, peça oração, peça orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é mentor. Sabe o que é o mentor? É aquele que aconselha, é aquele que fala no particular, aquele que te coloca em ordem as nossas emoções, percebe? Quando você pede o Espírito Santo para te orientar, e você para ouvir ele, você não vai dar vazão às suas picuinhas, sabe? Às suas vinganças, às suas revanches. Você vai engolir isso e você vai viver o sentido bíblico. Então peça a orientação do Espírito Santo. Agora, como é que você faz isso? Então começa orando. Primeira oração do dia. Isso é uma conexão vital. Dedicar os primeiros minutos do dia em oração estabelece um relacionamento íntimo com Deus. Prepara o espírito para o dia todo. Entende? Orar antes de qualquer decisão ou movimento ajuda a alinhar as suas atitudes com propósitos de Deus. E é isso que traz a orientação do Espírito Santo. Você parou para orar, você parou para falar, você parou para pedir. E aproveita nesse tempo que você para, faz a sua leitura bíblica diária. Quantos aqui na leitura bíblica diária já entrou já leu 1 e 2 de Êxodo? É porque começou hoje. Nós já encerramos, né? Quem está com a leitura em dia já encerrou o mês o livro de Gênesis. Já começamos o livro de Êxodo, né? Então esteja focado na leitura bíblica. Cumpra o seu cartão, porque à medida que você está lendo a Bíblia, você também está trabalhando na sua mente. Aproveite que você está pedindo a orientação do Espírito Santo. Diga assim: Espírito Santo, guia minha mente quando eu leio a tua palavra. Espírito Santo, me ensina a tua palavra quando eu estou lendo ela. Percebe? O Espírito Santo, ele vai fazer você lembrar, mas depois que você tiver lido. Ele não vai fazer você adivinhar a palavra de Deus. Ele vai fazer você lembrar, mas você lê e está orando. Espírito Santo me ensina, Espírito Santo me guia, Espírito Santo me mentoreia, Espírito Santo me instrui, me leva para mais perto de ti. Nesse dia seja um dia diferencial. Entende, irmãos, como é que o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida? Ele é guia, mas existe um contexto, um modo como ele alcança seu coração e a sua mente. Então nós precisamos estar trabalhando isso. Então, irmãos, outra coisa, vai além do convencional. Porque o convencional
é onde muitas das vezes as pessoas cumprem a proposta que Jesus fala e chama de servo inútil. Fez só aquilo que tinha para fazer. Ir além do convencional é você superar. É você superar. Eu era para ler só esse versículo, mas eu posso ler um pouco mais. Eu era só para pedir perdão para a pessoa, mas eu vou dar também um presente para ela. Percebe? A gente precisa ir além do convencional. Isso vai fazer diferença. É você ir além das aparências. É desafiar padrões pré-estabelecidos para encontrar uma solução, perspectivas em Deus. Então é isso que a gente também se apresenta diante de Deus para colher esses melhores resultados. Impacte, irmãos, as pessoas com as suas transformações, com as suas ações. Percebe? Que as pessoas precisam ver que você mudou, que você está num novo propósito. É a nossa família, as pessoas que estão perto de nós, são elas que observam esses detalhes. São elas que vão fazer essa leitura. E você que vai mostrar isso. Quando você, por exemplo, pede perdão para alguém, aquela pessoa vai ficar olhando se você de fato perdoou. Ou então alguém vai ficar olhando se de fato o seu pedido de perdão foi sincero, porque você mudou. Porque agora você superou, você foi além das expectativas, além do convencional. Eu perdoei, mas acabou. Nunca mais senta no mesmo banco comigo, nunca mais canta no mesmo grupo comigo, nunca mais participa comigo de nenhuma liderança. Percebe, irmãos? Isso não é um perdão bíblico. Então o que Deus tem de nós é ir além do convencional. E é a gente que precisa fazer isso. Então aproveite as oportunidades que você está tendo de Deus, que exigem fé para serem reconhecidas, ações rápidas para serem vivenciadas. Cada oportunidade, irmãos, é sempre visto como um novo recomeço, com uma nova chance, com novas oportunidades. Então nós precisamos trazer isso para a nossa vida e viver aquilo que Deus tem para nós. Então volta para Jó capítulo de número 22. Eu vou encerrar. Vou ler o capítulo 22, mas eu vou começar lendo o verso de número 15. Olha o que diz o verso de número 15. Quando ele fala de que você vai projetar e Deus vai confirmar. Ele fala assim: você vai continuar no caminho velho que os perversos palmilharam? Percebe? Eu li para os irmãos um texto que vocês gostaram demais, não é verdade? Quando fala assim que você vai achar prazer no Deus Todo-Poderoso, você vai erguer seu rosto para Deus, você vai orar a Ele, vai te ouvir, e se você decidir alguma coisa, vai fazer. Isso é verdade. Mas olha, antes disso acontecer, o que ele está falando? Você vai continuar no velho caminho? Então é isso, irmãos, que nós não estamos no ano de 2025. Ano de 2025 para nós é um caminho velho. Todo tipo de pecado que você pensar nele, você vai continuar. E ele está dizendo que quem continua nos caminhos de pecados e de erros, ele está chamando aqui de perverso. Porque você tem um conhecimento da verdade, você tem a revelação de Deus, você foi instruído, você tem a palavra. Então você tem tudo para mudar a sua vida. Agora, o que aconteceram com os perversos, com aqueles que não quiseram mudar? Olha o verso 16. Estes, os perversos, foram levados antes da hora. Os seus alicerces foram arrastados por uma enchente. Percebe, irmãos? Você não precisa construir alicerce pessoal, particular. A Bíblia ensina que foi colocado um alicerce, que é Jesus. Constrói em cima dele. Isso é uma construção sólida, é a construção na rocha. É um alicerce que nunca vai ser arrastado por enchente. Porque o alicerce que é arrastado pela enchente é o alicerce do ímpio, do perverso. Mas o alicerce do justo, ele vai crescer, ele vai gerar resultados. Olha o verso 17. Ele ainda fala assim: eles disseram a Deus: deixa-nos,
O que o Todo-Poderoso poderá fazer conosco? Aí ele está mostrando que quando você não aplica a palavra de Deus, quando você não faz aquilo que você foi instruído na palavra de Deus, é como se você estivesse dizendo para Deus: me deixa de lado, não se preocupa com a minha vida. Percebe? Eu vou continuar no meu erro. O que Deus vai fazer? Ananias e Safira é mentira e Deus matou eles, mas agora não mata mais, então eu posso mentir. Entende? Às vezes as pessoas estão confrontando Deus com uma vida particular, oculta, entendeu? Cheia de erros. E o que Deus pode fazer? Sabe o que é pior? Olha o verso de número 18. Aqui registra uma coisa que ele fala assim: contudo, foi Deus que encheu de bens a casa deles. Longe de mim o conselho dos ímpios. Percebe? Deus tem enchido a sua vida de bens, irmão. Você está vivo, você está saudável, você está enxergando, né? Você está enxergando, olha que coisa boa. Às vezes eu brinco com os irmãos: ô irmão, você é muito bom te ver. Eu fico maravilhado de te ver. O que é, irmão? Você, por 2 motivos. Aí a pessoa fala: o que é? É porque você é muito especial. E o segundo motivo? Eu não estou cego, né? Olha só que coisa boa, irmãos. A gente está vendo, a gente está falando, a gente está caminhando, entendeu? A gente está comendo, graças a Deus a gente está vestindo. Deus está provendo na nossa vida. Ele encheu a nossa casa de bens. Entende, irmãos? A Bíblia está mostrando aqui essas verdades. Olha o verso de número 19. O justo vem à ruína deles e se regozijam. Os inocentes zombam deles dizendo, olha o verso de número 20. Ele diz: certo é que os nossos inimigos foram destruídos, o fogo devorou a sua riqueza. Continua, 21. Sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá sobre você. Então aqui está o segredo. É sujeitar a Deus, é resistir o diabo, e ele fugirá de você. Ora, de hora que o diabo fugir da sua vida, a prosperidade virá. Porque muitas dessas mazelas é o diabo que encontra brechas e fica travando a vida financeira das pessoas. Deus ama a prosperidade do seu povo. O diabo odeia a sua prosperidade. Ele quer dar prosperidade para aqueles que querem ter compromisso com ele. Por isso que muitas pessoas fazem até pacto de sangue com Satanás para serem ricos, e não percebe que cobram caro. Satanás cobra caro pela vida dessas pessoas. Então, o que a gente precisa fazer? O que o texto aqui está mostrando? Olha o verso de número 22. Ele fala assim: aceite a instrução que vem da boca de Deus e põe no coração as suas palavras. Gente, é o básico em qualquer época. Isso aqui foi 3.000 anos atrás que foi escrito, é a mesma coisa, continua acontecendo hoje, o resultado vai vir. Olha o verso de número 23. Então Jó respondeu, eu estou lendo Jó capítulo 22, verso 23. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afastar da sua tenda é injustiça. Percebe? Ele está falando de uma caminhada, de um envolvimento. Olha o verso de número 24. Lançar ao pó as suas pepitas, o seu ouro puro de Ofir, as rochas dos vales. Ele está falando o seguinte, que o ouro não é a coisa mais importante do que a palavra. Percebe? As coisas materiais, elas não estão aí para te dominar. Você vai simplesmente ter a medida que você encontra as verdades em Deus. Então ele falando, lança ao pó as suas pepitas, o seu ouro puro. Aí o verso 25 ele fala o quê? O Todo-Poderoso será o seu ouro, será para você uma prata selecionada. Está mostrando de uma riqueza que ele está dizendo, para que muitas das vezes a pessoa está focada aqui, é por causa do dinheiro, é por causa do bem, é por causa do ouro, é por causa de coisas materiais. Ele está mostrando que é Deus que vai fazer na nossa vida. Então aqui ele está mostrando
o que deve ser feito. Eu li para os irmãos a partir de qual versículo, irmãos? Eu li a partir, no começo foi verso 26, acabei de ler o 25. O que ele diz do 26? Aí vai entrar no texto: é certo que você achará prazer no Todo-Poderoso. Percebe? Existe prazer em Deus, na presença dele há abundância de alegria. Você não precisa ficar louco, desesperado, entendeu? Por causa do dinheiro, por causa da riqueza, por causa das portas abertas. Você precisa voltar para Deus, você precisa buscar a Ele, confiar nele, e você vai ver essas portas abrir, você vai ver a prosperidade chegar, você vai ver os resultados surgirem na sua vida. Olha o verso de número 27, aí ele diz então, que você estiver fazendo tudo isso, você vai orar e ele vai te ouvir. Percebe? Ouve, ora e ele ouve. O que você faz? Cumpre seus votos de fidelidade, de obediência, de retidão, de vida com Deus, de consagração. Gente, é isso que Deus espera de nós. Ou você acha que só você tem expectativa para Deus e Deus não tem nenhuma expectativa para você? Entende? Do mesmo jeito que nós criamos expectativas de portas abertas, de prosperidade, de livramento, Deus também tem expectativa de nós. Ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Então, quando você entende isso, aí você vai ver o desfecho, que é o verso de número 28. O que você decidir se fará. Por quê? Porque você está decidindo dentro da vontade de Deus, porque você está decidindo na direção de Deus, porque você está decidindo fazer o que é certo para Deus. Então o que você vai pedir também, Deus vai se agradar do seu pedido e vai gerar esses resultados. Aí, irmãos, o que vai acontecer? A luz vai brilhar durante o ano de 2026. Os seus caminhos serão claros. Haverá liberdade para você caminhar. Haverá boas colheitas. Oh, glória a Deus. Gente, é isso que Deus tem para nós. Não deixa o diabo te cegar nem te enganar, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, meus irmãos. Então, eu não sei se você está aí com o seu pedido dos seus projetos de vida, mas se você não está, sempre que você for orar para começar seu dia, para ler a Bíblia, pedir direção do Espírito Santo, pega aquele cartão, apresente ao Senhor: Senhor, aqui estão meus sonhos, mas eu estou crendo na realidade de que eles vão se tornar. Amém? Eu quero orar então com você. Tem alguém aqui que nessa manhã que precisa de ir mais além do que aquilo que foi dito? Que às vezes você precisa de um compromisso pessoal com Deus, entregar sua vida a Ele, fazer um compromisso mais consistente, mais sério, percebe? É claro que tudo aquilo que nós falamos é importante, mas tem hora que a gente tem que tomar decisão. Percebe? Jesus fala assim: aquele que me confessa diante dos homens, eu vou confessar diante do meu Pai que está nos céus. Então ele está falando de que a confissão, quando a gente faz isso, a gente também é conhecido no mundo espiritual, a gente é identificado no mundo espiritual. Então, eu não sei se há alguém nessa manhã, mas eu queria perguntar: tem alguém nessa manhã que quer entregar sua vida a Jesus, que quer reconciliar-se com o Senhor, que quer fazer um novo voto de fidelidade para caminhar bem ajustado? Levante a sua mão, eu vou orar com você. Dentre tantas orações que vamos fazer, eu quero orar com você também nesse sentido. Tem alguém? Levante a sua mão, eu vou orar com você. Não? Não. Então, vamos orar. Então, antes de orar, eu quero agora ajudar você a pensar. Seja bem-vindo, glória a Deus. Eu quero ajudar você a pensar, porque eu vou orar. E a minha preocupação é o seguinte: você estava aqui no culto da virada, amém? Então,
Você recebeu a palavra e você fez compromisso. Você estava aqui algum dia do projeto de vida, amém? Então sempre você recebeu uma oração para gerar mudança, posicionamento na sua vida. Então eu pergunto, o que não funcionou na sua vida até aqui? De oração que você fez, de voto que você fez e não cumpriu, de propósito que você tomou e não levou adiante. O que ficou a desejar na sua vida nesses poucos dias de 2026? Então essa leitura que a gente precisa fazer, porque às vezes as pessoas fazem, por exemplo, um propósito no ímpeto. Eu vou deixar meu vício. Mas às vezes as pessoas, quando vem a sequência, aquilo que ele está lá. Então é nesse sentido que eu estou dizendo. O que você olha para a sua vida e diz: gente, não deu certo, mas hoje pode dar, a partir de hoje. Amém? A partir de hoje pode dar. Você foi mais instruído, você foi mais convicto do que você tem que fazer para você alcançar esses resultados. Então se você está nesse propósito, então você vai colocar a sua mão esquerda na sua cabeça, a mão direita no seu coração, porque aqui, irmãos, tem mente e coração. Mente, razão, raciocínio, consciência, coração, emoção, sentimento, vontades, desejos. É onde tudo acontece, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar ao Senhor. Quando nós estamos aqui em Tua presença, ministrando a Tua palavra, meu Deus, nós falamos verdades espirituais, que são revelações do Senhor para a nossa vida. Meu Deus, e aqui está a Tua igreja, o Teu povo, que tem feito propósitos, que tem buscado, que tem sonhado, que tem crido, que tem esperado. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero orar ao Senhor, pedir a Tua direção, Senhor, sobre aqueles que creem, sobre aqueles que querem essa mudança. Meu Deus, eu sei que o Senhor não vai fazer nada na vida de quem não quer. Eu sei, Senhor, que muitas pessoas às vezes ouvem, escuta, mas não se posiciona. Mas que nesta manhã, Senhor, o Senhor possa estar alcançando cada coração, cada vida, cada família. Meu Deus, cada pai, cada mãe, cada marido, cada esposo, cada filho. Meu Deus, cada patrão, cada empregado, cada trabalhador, cada crente. Senhor, julga esta causa. Meu Pai, põe as Tuas mãos, Senhor, traz respostas, Senhor, na vida do Teu povo. Meu Deus, aonde tem falhado, aonde tem errado, Senhor, aonde não tem tido forças, aonde os vícios têm dominado, aonde a vontade tem falado mais alto, aonde o temperamento tem sido descontrolado. Meu Deus, vai libertando, vai trazendo, Senhor, essas mudanças. Pai, eu quero orar, eu quero pedir ao Senhor, faz esta obra, meu Deus, age nesse sentido, meu Pai, em nome de Jesus. Marca essas vidas nesta manhã, marca, Senhor, planta essa palavra no coração, na mente, meu Deus, no coração. Tira toda cegueira espiritual, tira toda fraqueza, meu Deus, tira todo devaneio. Senhor, dá firmeza, abençoa o Teu povo, visita a Tua igreja, abençoa cada vida e família que é representada. Eu quero orar e profetizar novos tempos, tempos de portas abertas, de boas colheitas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.